Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Lembrando que hoje é sexta-feira, 28 de agosto de 2020. É isso aí, 28, sexta-feira, 28 de agosto de 2020. São exatamente 14 horas e 22 minutos. Transmitindo diretamente do canal Paulo Coroa de Maceió, como já falei. E antes de começar o meu vídeo, já começado, eu vou pedir desculpas a vocês, advertindo-os sobre os ruídos que podem vazar durante a gravação que eu estou fazendo. Porque, como já disse anteriormente, meu estúdio fica aqui na sala da minha casa. As pessoas passam na rua, é criança gritando, pessoas falando, até discutindo umas com as outras, cachorros latem, gatos miam, enfim, é uma pandemia, sem ser da coronavírus. Aí tudo isso acontece e vaza para o vídeo. Eu não vou parar de fazer a gravação, e às vezes tem gente até que liga suas radiolas e as músicas mundanas são vazadas também. Eu peço a vocês que entendam e desculpe porque isso é muito natural. Coisas ao vivo é assim mesmo. Principalmente morando onde eu moro, né? Aí que eu estava falando o seguinte. Antes de tudo, Jesus nos ensinou que nós amássemos o próximo como a si mesmo. Amássemos o próximo como a si mesmo. E é tão difícil isso, não é? Amar o próximo como a si mesmo. E talvez seja fácil, mas só que as pessoas dificultam isso. Acham que é impossível amar o próximo como a si mesmo. E realmente ninguém ama o seu próximo como a si mesmo. Se bem que tem pessoas que dizem que o próximo é aquela pessoa que está mais perto da gente. Esse é o nosso próximo. Não, esse é o nosso seguinte. Mas o nosso próximo é qualquer um que esteja em qualquer lugar que estiver. Esse é o próximo no qual Jesus falou e os quais nós temos que amar, como amamos a nós mesmos. Digamos que você esteja num edifício em chamas. O prédio todo está pegando fogo e você procura uma saída para se livrar daquele fogaréu e não encontra. Está a um passo da morte. Corre para um lado, corre para outro e não encontra uma saída de maneira nenhuma. Você tem certeza que vai morrer queimado. Você torrado ali, transformado em carvão. Mas eis que de repente surge uma pessoa amiga que estende sua mão para lhe salvar. Você pensaria duas vezes antes de tomar essa resolução, tirar sua mão para receber ajuda? Não, não, não. Você não pensaria duas vezes. Antes mesmo de você se sentir agradecido, você já estava segurando a mão daquela pessoa que estava lhe salvando de morrer queimada. Agradecia, antes de tudo, a Deus Todo-Poderoso, se você conhecê-lo e honrá-lo. E depois a pessoa que arriscou a sua vida para salvar a sua. Entendeu? Arriscou a vida dele para salvar a sua. Então, este é o seu próximo. Este é o seu próximo, que fez com você aquilo que queria que fizessem com ele. Essa é a maneira como devemos amar. É uma grande demonstração de amor ao nosso próximo. É esse tipo de sacrifício. E não só esse tipo de sacrifício, como tem muitos outros, menos trágicos, que a gente pode nos identificar com o próximo e estender a mão para lhe ajudar. Isso lembra-me, sabe o quê? A parábola. Uma parábola que Jesus falou aqui na Bíblia Sagrada, sobre o bom samaritano. Acontece que todos conhecem a história do bom samaritano, não é verdade? Aquele moço que ia pelo caminho de Samaria, samaritano, e no caminho foi assaltado por bandidos que o roubaram, que o maltrataram, espancaram,
E levaram tudo quanto ele tinha e deixando ele lá à beira da estrada, caído à beira da estrada. De repente passa um sacerdote por aquela estrada e vê aquele cidadão caído ao lado da estrada. Chega junto, olha para ele, observa o que está acontecendo, mas intimamente acha que não pode ajudá-lo em nada. Então, naturalmente, deve ter feito esse tipo de aceno e saiu, foi-se ao largo e deixou o rapaz lá. Pouco depois passou um levita, observou o homem caído, aproximou-se e percebeu que ele tinha sido assaltado. E então, com medo, pensando que os assaltantes ainda estivessem por aí e pudessem pegá-lo também, foi embora sem prestar ajuda, deixando o homem estendido lá, agonizante. Pouco depois, passou um samaritano, um homem samaritano, que chegou junto, observou aquilo e percebeu o motivo daquele homem estar estendido na beira da estrada, completamente abatido, cheio de escoriações, né? E então o homem falou, ainda conseguiu falar e dizer para ele que tinha sido assaltado por bandidos. O que fez aquele homem? Terceiro, né? O samaritano. Pegou aquele cidadão, levou ele para a primeira pousada mais próxima que estivesse naquela região e entregou aos cuidados do estalajadeiro. E disse-lhe, deu-lhe um dinheiro e disse-lhe, olha, cuide bem deste homem, dê-lhe tudo quanto ele precisar, sara as feridas dele, que quando eu voltar, eu acertarei as contas com você e pagarei tudo quanto você fizer por ele, que você gastar com ele. Muito bem. E Jesus fez essa explanação e perguntou à multidão, desses três, qual foi o próximo deste homem que foi assaltado? Aí alguém perguntou, alguém respondeu, foi o samaritano, aquele homem bom samaritano que estendeu a mão para ajudá-lo. Ele disse, pois bem, este é o próximo, aquele que estende a mão, que se compadece das fraquezas dos outros e procura ajudá-lo da melhor maneira possível. Então façam assim, que vocês serão bem abençoados nos céus. Não é verdade? Mas eu quero falar o seguinte, quero ler aqui no livro de Salmo 139, a onipresença e a onipotência de Deus. Onipresença significa que ele é uma pessoa que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim, quando você liga uma televisão e assiste uma novela, toda a cidade está assistindo aquela novela ao mesmo tempo. Mas Deus é onipresente porque Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E onisciente porque Ele tem consciência de tudo, sem precisar pedir ajuda a ninguém. Ele entra na nossa consciência, Ele penetra na nossa memória e sabe tudo quanto a gente pensa. Então, Salmo de Davi para o cantor Mor. Senhor, Senhor, tu me sondas. É horrível começar uma leitura errando, né? Se confundindo. É a vista que já está opaca, está meio difusa. Mas eu vou começar tudo direitinho. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Esse é a onisciência de Deus.
Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. E Davi continua com os seus salmos, perguntando: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva, se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malevolamente, ou melhor, falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tornam o teu nome em vão. Aí está a queixa do salmista Davi, mostrando a onisciência e a onipotência de Deus Todo-Poderoso. Com a expressão dele, ele falou tudo quanto vocês acabaram de ouvir, porque ele também tinha sabedoria dada por Deus. E essa sabedoria de Davi foi estendida de geração em geração até os dias de hoje. Com isso, Davi compreendia que o amor de Deus ele era estendido para todas as pessoas e que ninguém, absolutamente ninguém, pode se esconder da face de Deus. Ninguém pode esconder os seus pensamentos dos pensamentos de Deus. Tudo quanto você faz, tudo quanto você
seus procedimentos são vistos diariamente por Deus. Esta é a onipresença, a onisciência do Todo-Poderoso. Ele falou que até se escondesse no fundo do mar, ele o acharia. Se fosse para as profundezas da terra, para o Sheol, ele o acharia. Por isso, Davi era tão grato ao Senhor Deus, que o livrara muitas vezes das mãos dos ímpios. Davi viu muitas vezes Deus matar os ímpios, os inimigos de Davi, que também eram inimigos de Deus. É como nos dias de hoje. Os nossos inimigos, os inimigos dos crentes fiéis, são inimigos do Todo-Poderoso. Qualquer um que atentar contra a vida de um fiel ao Todo-Poderoso, ele tropeçará, cairá e nunca se levantará da queda. Porque Deus está à frente de toda a batalha que o crente trava aqui na terra. Falo do crente fiel, justo, que considera a palavra de Deus como essência da vida. Então, a proximidade de Deus nos adverte de que nós devemos também nos aproximar dos outros com amor, entendeu? Com aquela vontade de estender a mão para ajudar a quem precisa. Fazer como aquele samaritano fez com aquele senhor que os ladrões roubaram suas coisas e o deixaram quase morto, moribundo, à beira da estrada, e o bom samaritano ajudou-o. É tão difícil você estender a mão para ajudar alguém? Não. Não é difícil. Não é impossível. É uma questão de querer, uma questão de consciência, uma questão de amor, de empatia. É uma questão de solidariedade. Você achar, ver nos outros, em cada pessoa, um seu próximo. Não é aquele que está pertinho de você, tocando no seu ombro, lado a lado. Isso não é o próximo, como muitos imaginam que seja. O próximo da gente é qualquer um, aqui, ali, acolá, da além ou da quem. Este é o nosso próximo. E todo aquele que precisar da nossa ajuda. Devemos tratar os outros como que queremos que nos trate. Pare para pensar nisso e veja como é grandiosa aquela parábola, grandiosa aquela parábola que Jesus fez, disse a seus discípulos, aquela multidão. Então hoje você deve tomar essas palavras como exemplo para o seu bom viver. Se você tinha dúvidas sobre quem é seu próximo, suas dúvidas acabaram aqui e agora. A não ser que você relute em não aceitar a verdade. Mas a verdade é essa. A verdade é Jesus. E Jesus transfere essa verdade para todos aqueles que o amam. É tão bom quando a gente está precisando de alguma coisa, necessitado, e chega alguém que estende a mão para nos ajudar naquele momento cruciante, naquele momento preciso que tanto nós desejamos uma ajuda e ela chega assim, de repente. Da maneira como nos ajudam nas nossas necessidades, nós também devemos ajudar aos outros. Por exemplo, nesta pandemia que nós estamos vivendo ultimamente, que ainda não acabou, essa máscara é o símbolo
da lembrança terrível de que o vírus continua agindo por aí. E que o Ministério da Saúde continua dizendo às pessoas que usem suas máscaras. Não saiam de suas casas sem ser mascarado, sem usar máscaras. Porque a pessoa que está com máscara, ela evita ser contaminada e evita contaminar os outros. E quem estiver sem máscara, falando junto daquele que tem máscara, ele não é contaminado. As gotículas de saliva voam e podem parar na sua cara, no seu rosto, na sua roupa, na sua pele. Por isso que é preciso se lavar bem as suas mãos, usar álcool gel ao sair, ao chegar em casa. Enfim, fazer tudo como deve ser feito. Entendeu? Por isso que eu usei essa máscara, para dar a entender a vocês que o vírus não acabou. Continua gerando, matando pessoas por aí afora. E milhares de pessoas inadvertidas, porque querem, acham que devem relaxar como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse acontecendo. Não. Cuida de ti e cuida do teu próximo, porque tu fazendo essas coisas, estás cuidando de ti e cuidando do teu próximo. E Deus se agrada das pessoas que são fiéis uns aos outros, principalmente que é fiel ao Todo-Poderoso. Esta fidelidade Deus não pede a ninguém. Esta fidelidade Deus exige. Deus exige de mim, de você, de todos, que sejam fiel ao Deus Todo-Poderoso, ao seu Filho Jesus. Mas não. As pessoas cada vez mais se afastam da fidelidade divina, se afastam, se esquecem de que vive ali por conta do Todo-Poderoso. Vive ali porque Deus quer que ele viva. Deus manda provisões para toda a humanidade, para os animais, para as plantas, enfim, para tudo. Deus manda. Os animais não têm salvação, mas também não pecam. Essa onda de pecados é estritamente dirigida aos humanos. Os humanos pensam, raciocinam, fazem coisas erradas, conscientes do que estão fazendo. Então, eis aí o pecado, de você ter certeza do que faz, ter certeza de que pode parar com aquilo, mas não para, continua errando, pecando, se afastando cada vez mais do Criador. E o Criador está aí, ensinando como se deve agir, como se deve fugir das calamidades espirituais, como nós devemos entrar em Jerusalém Celeste, como devemos nos livrar das tentativas do diabo, das tentações do diabo. Ele é astuto, continua tentando sempre todas as pessoas. Aquelas que forem fracas, que não tiverem o Espírito de Deus em suas vidas, facilmente são dominadas por esse espírito maligno que é o Satã. Então vamos fazer o seguinte, nos aproximemos de Deus, do Senhor Jesus, para que os nossos pecados sejam apagados, para que Ele nos ilumine a nossa mente e para que possamos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Se você amar o seu próximo como ama a si mesmo, esse é um dos primeiros mandamentos de Deus. Deus não quer que você só ame Ele, só ame o seu filho, não. Deus quer que nos amemos uns aos outros. Como o próprio filho dele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas o amor mundano
O amor da humanidade é confuso. O amor da humanidade, ele é baseado na carne, na lascívia, no desejo carnal, nas coisas indevidas que são prejudiciais ao espírito do ser humano. Não é esse o amor que Jesus mandou que amasse o povo, uns aos outros, mas como ele nos amou. Se você hoje vê esse recado, essa palestra, essa explanação da palavra de Deus, incluindo o bom samaritano, que nos ensinou como devemos amar o próximo como a nós mesmos, ligue-se. E ligue-se mais no Espírito Santo de Deus, que é esse quem te dá vida, e vida com abundância. Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre. Lembrando que se você não for inscrito no meu canal, Paulo Coroa de Maceió, faça a sua inscrição. Se puder e quiser, dê aquele like, dê um like, para ver se eu continuo enviando mensagens iguais ou semelhantes a essas para vocês. E eu posso assim apresentar o meu trabalho da melhor maneira possível. Deus que te abençoe. Hoje, amanhã e sempre.